Agora vamos aprender a criar nossa própria word list utilizando uma ferramenta chamada Crunch. Crunch é uma ferramenta aí bastante útil quando se trata da criação de lista de senhas, né? Porque podemos criar uma lista de acordo com nossos parâmetros, né? De acordo como queremos, da forma que queremos. Basta passar os parâmetros certos, né? O que queremos que contenha na word list, né? Na lista de senhas, e o que não contém, né? E o tamanho, dá tudo para configurar através do Crunch. Só que a desvantagem do Crunch é que ele não foi desenvolvido de forma gráfica, apenas é possível ser executado da forma de linha de comando, ou seja, vamos precisar abrir o CMD para isso. Para baixar a versão de Windows, vou deixar o link na descrição dessa aula, basta acessar o link e clicar aqui sobre esse link aqui que o download vai começar automaticamente. Agora basta acessar a pasta aqui onde ele foi baixado, nesse caso aqui em download, no meu caso. Vou copiar esse caminho e vou abrir o CMD, que é o prompt de comando. Vou digitar CD e vou para o caminho onde está baixado, né? E agora vou passar o parâmetro aqui, né, para executá-lo. Agora vamos clicar em Enter. Repare aqui Crunch, né, que é o nome da ferramenta. Ele vai mostrar aqui a versão dele, 3.6. Ele é usado para criar word lists específicas, ou seja, lista de senhas específicas. E ele funciona dessa maneira. A gente passa o nome da ferramenta para ser executado, o mínimo de caracteres que queremos e o máximo de caracteres, e aqui as opções adicionais, que no caso seria os caracteres que eu quero que use, ou um parâmetro, salve nesse arquivo X. Então vou ensinar vocês tudo nesse vídeo aqui. Bom, o comando mais simples é esse aqui. Vamos supor que eu quero uma lista aí de no mínimo 2 e no máximo 2 caracteres, utilizando apenas números. Então vou passar aqui todos os números nessa sequência. Cliquei, repare que ele vai mostrar o que? Vamos voltar lá no início. Ele gerou nossa lista do 0 ao 99. Repare que o tamanho foi 300 bytes dessa lista, né? Eu fiz isso de propósito para ser pequeno. E repare que o tamanho dela total deu de 100, né? Ou seja, vai ser 100 combinações. E repare que todas que contém aqui tem apenas 2 dígitos, no mínimo 2 e no máximo 2. Se eu colocasse aqui, por exemplo, no mínimo 2 e no máximo 4, vai aumentar, já aumentou para 11.000 combinações, já aumentou aqui os bytes, 54.000 bytes, que deve dar aí cerca de 5 bits, se eu não me engano. Ele vai gerar e ele vai mostrar aqui na tela. Bom, e se eu precisar, pessoal, deixa eu cancelar aqui. E se eu precisar, por exemplo, salvar em um arquivo, eu tenho que copiar e colar dentro do arquivo? Não necessariamente. Basta digitar esse comando, clicar na setinha aqui, ou "-o", ou seja, salve dentro desse arquivo aqui. Então vou dar o nome do arquivo, sei lá, vou dar lista.txt. Vou clicar em Enter. Vamos aguardar aí um pouco. E repare que 100% completo e ele não apareceu nada na tela. Por quê? Porque ele salvou dentro daquele arquivo. Se eu abrir aqui, repare que o arquivo foi criado. Se eu abrir o arquivo, repare que está todas as combinações. No mínimo 2 dígitos e no máximo 4 com os caracteres que eu coloquei aqui. E se, por exemplo, fosse letras e números, pessoal, aqui o sistema já mudaria, né? Ao invés de colocar apenas números, eu colocaria todas as letras do alfabeto. Bom, mas a diferença é que, vamos supor que eu queira criar apenas de letras, né? No máximo 2, no mínimo 2. Deixa eu criar aqui para mostrar na tela. Se eu quero apenas letras minúsculas, eu coloco letras minúsculas. Se eu quero letras maiúsculas, eu coloco letras maiúsculas. Se eu quero caracteres especiais, eu coloco caracteres especiais. Simples assim, pessoal. Na verdade, ele nem criou com os caracteres especiais. Mas isso eu vou mostrar um site aí onde tem
vários exemplos de como utilizar o Crunch, né, se você quiser utilizar de forma mais avançada. Mas o básico é letras e números. Então, se eu quiser, por exemplo, letras maiúsculas, ele vai criar apenas com aquelas letras maiúsculas. E isso tudo eu posso digitar "-o" e criar um arquivo ou inserir no arquivo existente. Ele vai apenas complementar aqui. Deixa eu fechar. Aí deu erro porque eu já estava com o arquivo aberto. Agora foi completo. Deixa eu ver se foi. Bom, não foi. Deixa eu olhar qual é o problema. Creio que ele não tenha permissão para isso. Acho que, se eu não me engano, tem que executar o prompt de comando como administrador, porque ele não tem permissão. Mas se vocês estiverem executando no Kali Linux, por exemplo, que essa ferramenta já vem por padrão instalado, ele não vai ter esse problema. Você pode complementar uma lista. Mas enfim, deixa eu olhar aqui o que essa ferramenta pode fazer, né? Deixa eu dar um "-help" aqui. Deixa eu olhar "-help". Acho que não tem como acessar o manual. Vamos procurar aqui no site do Kali Linux, que mostra diversos exemplos. Essa versão do Windows, pessoal, é um pouco mais instável do que a versão que vem lá por padrão no Kali Linux. Então, se você for utilizar no Kali, você não vai ter nenhum problema. Bom, aqui mostra alguns exemplos, como podemos ver. Mas voltando aqui. Lembra, pessoal, que lá eu estava mostrando com as informações coletadas? Poderia ser assim, poderia ser o nome da pessoa mais um complemento com números. Podemos fazer isso aqui de forma personalizada. Vou criar aqui uma lista chamada lista marcos.txt. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui Marcos e vou colocar aqui um Coringa. O Coringa para apenas números, se eu não me engano, é porcentagem. Vou colocar aqui 3, porque vamos supor que seja Marcos 1, 2, 3. E aqui o mínimo tem que ser o mínimo de caracteres que eu digitei aqui, no caso MACROS mais 3, se eu não me engano dá 8. Então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 9, aliás. Então tem que ser no mínimo 9 e no máximo 9, que é os caracteres aqui. E agora eu vou deixar primeiro para ele aparecer na tela. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Repare que a word list aumentou. Na verdade o parâmetro aqui tem que ser "-t". Ok. Aí repare que ele criou com os números lá conforme configuramos, né? Se no caso, pessoal, fosse aqui mais de um número, por exemplo, fosse 4 números, eu poderia colocar aqui 4 números. Repare que deu erro, por quê? Porque no total tem 10, né? Então tem que ser no mínimo 10, no máximo 10. Aliás, no mínimo tem que ser 6 aqui, na verdade 5, né? Marcos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mínimo tem que ser 6, porque é a quantidade aqui que eu digitei, né, de Marcos, e no máximo 10, que é o total de caracteres que dá. Bom, e se esse complemento fosse, por exemplo, uma palavra aí de mais 5 dígitos, né? Então eu vou colocar aqui 11. Na verdade fosse uma palavra. E agora vamos para o próximo Coringa, que é o Coringa das letras, que, se eu não me engano, é o arroba. Clicar em Enter. Repare que a quantidade é maior. Eu vou dar um Ctrl C para parar. E repare que ele está complementando com letras minúsculas. Bom, pessoal, por enquanto,
consegui acessar nenhum manual, mas eu não lembro qual é ao certo o resto dos coringas. Mas prometo deixar aí um arquivo com todos os comandos especificando o que é cada um, né, um manual em português mostrando para vocês como funciona. Mas de básico é isso, né? E se no caso eu precisasse colocar no arquivo, eu passaria o comando aqui "-o" e passaria o nome de um arquivo txt. Lembrando que tem que ser um arquivo de texto. Pode ser qualquer extensão de arquivo de texto, mas o arquivo mais simples é o .lst ou .txt, que é reconhecido aí por qualquer sistema operacional. Simples assim, pessoal, criamos nossa word list conforme os parâmetros que passamos.